3 comportamentos ou hábitos ou até uma autossabotagem que atrapalha a entrar em forma. Bacana falar sobre isso, hein? Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Eu treino homens acima dos 40 anos para saírem do sedentarismo absoluto e entrarem em forma. Sim, tem alguns comportamentos, alguns hábitos, até uma leve autossabotagem que atrapalha a gente de conseguir entrar em forma, de fazer o que tem que ser feito para conseguir alcançar esse objetivo de entrar em forma. E entrar em forma é muito individual. Para cada pessoa é algo bem diferente. Pode ser acabar com essa barriga, acabar com essa pochete, melhorar o condicionamento físico para subir um lance de escada, melhorar o condicionamento físico para um esporte específico, melhorar o condicionamento físico para brincar com o filho. Não importa. É algo que eu quero muito. Então, vamos entender o que acontece para tirar isso da frente e andar na direção desse objetivo. Se você já está curtindo esse conteúdo, faz assim, clica no curtir. Quando você clica no curtir, o YouTube entende que esse conteúdo é bacana. Ele chama mais pessoas para vir aqui também tirar isso da frente e conseguir alcançar o objetivo, fazer o que tem que ser feito. E compartilha com aquela pessoa querida que você sabe que tem um objetivo de entrar em forma. Compartilha com ela, mas compartilha agora. Então, vamos lá. Vamos, primeiramente, colocar todo mundo na mesma página, contextualizar o que nós vamos conversar aqui, para todo mundo estar direcionado para essa conversa nossa. Então, como eu disse, são comportamentos que a gente acaba fazendo no dia a dia, né? Muitas vezes a gente tem um comportamento e a gente às vezes nem presta atenção, ele só acontece, ele só vai acontecendo ao longo do dia, ao longo das semanas, ao longo do mês, ao longo do ano, e a gente nem percebe. Esses comportamentos, via de regra, eles são disparados por um gatilho. Então, por exemplo, eu fico nervoso com meu filho. Quando que eu fico nervoso com meu filho? Quando tem um gatilho de algo que acontece e aí eu fico nervoso. E entre o gatilho e ficar nervoso, eu não percebo nada aqui no meio. É disso que eu estou falando. É algo nesse sentido que eu estou falando. Ou são hábitos, como eu disse. Hábito, já é hábito. Costumeiramente eu tenho esse hábito. Então, a pessoa tem o hábito, por exemplo, de sair do trabalho, ir para casa, sentar na televisão e ficar ali assistindo uma série, uma novela, até chegar a hora do jornal, algo nesse sentido, já é um hábito. E aí eu vou ter que quebrar esse hábito para incluir aí uma atividade física. Ao sair do trabalho, eu já vou para o trabalho com a minha malinha de roupa, por exemplo, né? E aí, dali, eu já vou direto para onde eu vou fazer atividade física. Eu vou quebrar um hábito. Entende o que eu estou falando? Ou, às vezes, é uma autossabotagem. A autossabotagem é algo que passa despercebido e a gente nem vê. A gente nem percebe. É aquilo que eu gosto de falar, né? Quem está dentro da garrafa não enxerga o rótulo. Mas quem está fora da garrafa consegue enxergar o rótulo e consegue mostrar exatamente o que está acontecendo. E aí tem várias formas de fazer uma autossabotagem. Eu falo o que eu quero, eu demonstro o que eu quero, mas na hora de fazer o que tem que ser feito, eu não faço. E aí eu vou me autossabotando, vou me enganando. A autossabotagem é uma forma da gente enganar a nós mesmos. É triste, né? Mas é comum, é do dia a dia. Nós fazemos isso. Por isso é importante ter uma pessoa olhando de fora que possa nos ajudar com relação a isso. Mas é disso que nós estamos falando, né? Então, esses comportamentos, esses hábitos ou essa autossabotagem é o que nos atrapalha, pode até nos impedir de conseguir entrar em forma, independente do que seja entrar em forma para cada pessoa. Então tá, estamos contextualizados. Agora, tem gente que olha tudo isso que a gente falou
nossa, comportamentos, né? Comportamentos que eu já tenho, né? No meu dia a dia enraizado, né? Que eu faço ali, hábitos que, como eu disse, né? De sair do trabalho e ir para casa assistir televisão, né? Uma série, por exemplo. Hábitos que também estão enraizados na minha rotina. Ou autossabotagem, que eu faço e nem percebo. E aí a pessoa vê isso e ela fala, cara, isso não tem cura. Isso não tem como resolver. Isso é assim. E não é. Eu garanto que não é. Eu trabalho com fitness e emagrecimento com a fisioterapia associada desde 1995. Ó, faz muito tempo. Faz muito tempo. E aí, eu já vi, eu vou contar histórias aqui mais pra frente, tá? Eu já vi várias pessoas com comportamentos, com hábitos e até com autossabotagem que foram corrigindo a rota e conseguiram alcançar o objetivo, conseguiram sair dessa situação, conseguiram ver lá na frente o objetivo e andar na direção do objetivo. Então, é possível. É possível, ok? Eu garanto que é possível. E o que eu estou falando aqui não é o que eu ouvi falar, né? Ou o que eu acho. Tá? Nem o que eu li no livro, não estou desmerecendo o livro, por favor, é o que eu vejo acontecendo no dia a dia. Aqui, ó, skin the game, campo de batalha, atendendo pessoas de verdade. Então eu vi pessoas conseguirem tirar isso da frente e poder andar de fato na direção do objetivo. Agora, vamos lá. Vamos entender. Ok, eu tenho tudo isso. Tá? Eu já entendi tudo isso, já entendi que tem como resolver, já entendi que tem cura para isso. Agora eu quero saber assim, o que eu faço? O que tem que fazer então? Quem já está me acompanhando aqui há mais tempo, sabe que quando eu tenho algo para ser resolvido, quando eu tenho algo que eu preciso desenrolar, eu preciso tirar esse nó, desatar esse nó, eu sempre faço a mesma pergunta. E eu sempre começo do mesmo ponto. É saber exatamente o que está acontecendo. Ah, eu falo que eu vou começar a atividade física porque vai fazer parte desse processo meu de entrar em forma. E aí eu nunca faço, nunca começo. Então tá, o que está acontecendo? Esse dia eu estava conversando com uma cliente e ela é líder de um time. A gente estava falando sobre procrastinação. A questão não é saber se a pessoa está procrastinando ou não está procrastinando. A questão é saber por que a pessoa está procrastinando. O que está por trás dessa procrastinação? É um perfeccionismo, por exemplo? A pessoa é tão perfeccionista que nunca fica pronto, ela procrastina porque nunca fica pronto? Um exemplo. Então, é disso que eu estou falando. Por que a pessoa diz que vai começar a atividade física, se compromete e não começa? O que tem por trás disso? O que está por trás disso? O que está acontecendo nos bastidores? É disso que eu estou falando. Então, eu preciso ir ali e destrinchar exatamente o que está acontecendo. Saber exatamente o que está acontecendo. E aí sim, quando eu sei o que está acontecendo, quando eu sei exatamente o que está acontecendo, eu consigo agir na raiz. Eu consigo ir lá na raiz e tirar esse nó. Porque não adianta eu ficar aqui, ó, só na superfície, colocando band-aid. Entende o que eu quero dizer? Só colocando band-aid. Não vai resolver. Eu tenho que ir lá na raiz e resolver a questão na raiz. Qual é o ponto nevrálgico que está realmente causando essa situação? E aí, como eu disse, eu ia contar a história de algumas pessoas e eu gosto de contar histórias, por quê? Quando a gente ouve histórias, a gente se identifica com algumas histórias. A gente vê que algumas histórias são muito parecidas com as nossas. A gente vê que algumas histórias, as pessoas conseguiram superar aquela questão. Se a pessoa conseguiu superar aquela questão, eu também consigo. Se a pessoa conseguiu transpor aquele obstáculo, eu também consigo transpor. Então, eu sempre ilustro com histórias. Imagina, desde 95, trabalhando com fitness, emagrecimento, com a fisioterapia associada, como eu acabei de falar. Imagina quantas histórias, quantas pessoas passaram ao longo desse tempo todo. Foram muitas pessoas. Mas tem algumas marcantes aqui dos últimos tempos. Tem uma pessoa
que eu a conheci numa grande empresa, numa multinacional, eu estava dando uma palestra lá falando sobre emagrecimento. E aí ela se ligou em mim, quando acabou ali no intervalo, ela veio conversar comigo, começamos a trocar uma ideia, ela veio participar do meu programa de emagrecimento, né, do meu treinamento de emagrecimento. Na época era presencial em grupo. E ali a gente conversou bastante e tal, começou a desenrolar essa questão do emagrecimento e ela começou a falar da questão de começar a fazer uma atividade física, que ela tinha dor lombar. E aí viemos para um atendimento de fisioterapia, com osteopatia, e começou a fazer um trabalho na sala de musculação. E ela tinha um ponto, assim, bem marcante. Se ela não conseguia fazer o primeiro treino da semana, ela já não vinha a semana inteira. E tem a ver com perfeccionismo. Se não dá para ser perfeito, eu nem começo. Para esse tipo de pessoa, tem uma frase muito marcante, que é: melhor o feito do que o perfeito. Então, hoje eu não estou tão bem. Eu preciso fazer 3 séries de 15 no meu treino. Vou fazer 2 de 15, eu vou fazer 2 de 10. Mas eu vou e faço. Entende? Hoje eu me programei para pedalar 30 quilômetros. Hoje eu pedalei realmente, tá? De manhã. Mas não era 30 quilômetros, era 20 mesmo. Hoje eu me programei para pedalar 30 quilômetros. Não estou tão bem, estou com dor de cabeça, não estou tão bem assim. Vou pedalar 20, vou pedalar 10, vou pedalar 15, mas eu vou pedalar. Entende? Então, é conseguir entender ali a questão. E a questão é o perfeccionismo. Óbvio, da onde vem esse perfeccionismo? Aí nós estamos indo para a próxima camada. Também é importante a gente, muitas vezes, ir para a próxima camada para ir desencaixando isso, né, da gente, porque não é nosso. Um outro aluno que ele não conseguia se organizar. Claramente, ele não conseguia se organizar. Ele tem uma loja, uma empresa aqui próximo, e a empresa abre às 9 horas e o horário marcado para ele vir é 7h30. E aí ele chegava aqui 8 horas, 8h15, já não dava tempo, eu tinha outros compromissos, eu tinha outras pessoas para atender e eu não conseguia atendê-lo. E aí eu chamei, né? Falei, cara, você realmente quer esse objetivo? Você vai precisar se organizar melhor. Muitas vezes dormia na casa da namorada, aí saía mais tarde, ou esquecia o tênis, esquecia a bermuda, entende? É uma questão de organização, né? Tá claramente se auto-sabotando. Claramente se auto-sabotando. E aí eu tive uma conversa com ele, falei, você realmente quer isso? Você vê a importância? Ele tem mais de 50 anos, né? Eu percebo que o meu corpo precisa disso. Então tá, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que fazer o meu movimento em direção a ajudar o meu corpo. Entende? E aí ele foi se reorganizando, foi se encaixando e conseguiu vir aos treinos no horário adequado, sem faltar. Porque um dos princípio é o começo de tudo, né? Um dos princípios da ciência do treinamento é o quê? Continuidade. Fazer e continuar fazendo. Um outro aluno, já conheço ele desde que ele era adolescente. Ele teve uma lesão no joelho, tratou, fez a reabilitação com a gente, voltou. E aí agora, pouco tempo atrás, ele voltou a procurar a gente de novo, com dor no mesmo joelho, bem acima do peso, ficou muito tempo fora de Campinas, e aí voltou para Campinas e veio procurar a gente. E aí também, falta uma semana, vem na outra, falta outra semana, vem na outra. E aí o que ele começou a perceber? Algumas pessoas que começaram a treinar na mesma época que ele já evoluíram. E ele ainda não. Ele ainda não conseguiu evoluir como essas pessoas conseguiram. E começou a perceber que ele estava ficando para trás. E eu falei para ele, assim, não tem como eu evoluir com você se você não vem. Porque não tem como eu dar continuidade no treino e evoluindo se a pessoa não tem frequência. Eu posso machucar essa pessoa. Como é que eu vou aumentar o peso? Como é que eu vou aumentar o volume, que é o número de séries, o número de repetições, o número de exercícios? Não tem como. Não tem como. E aí eu tive uma conversa com ele se reorganizou, inclusive com relação ao trabalho dele, porque ele mora em outra cidade, ele vem só fazer a reabilitação aqui, mas ele trabalha aqui também, né? Então, quando ele vem presencial, ele já se arranjou, do dia que ele vem presencial, é o mesmo dia que ele já vem aqui e pronto, né? Encaixa.
é uma questão, nesse caso, de organização. Estou contando essas histórias por quê mesmo? Para mostrar que é possível. Eu até entendo tudo isso, Eduardo. Eu até entendo. Até concordo com você, mas... Que horas são? Que horas são ali? Hora de dar desculpas. Chegou a hora de dar desculpas. Eu não sei, mas eu não sei o que fazer. Por isso que a gente está aqui. É exatamente por isso que a gente está aqui. Eu estou aqui para ajudar com relação a isso. Para saber exatamente o que tem que ser feito. Não tem obrigação de saber. Nós não temos obrigação de saber. Tem uma outra pessoa, tem um outro profissional, tem um especialista que vai nos ajudar com relação a isso. Quando nós não sabemos. É assim, Eduardo. Eu vou falar real. Eu sei, eu quero, eu me comprometo, mas quando eu vou ver, já aconteceu. Eu já não fiz o que eu falei que ia fazer. Eu falei que eu ia ficar sem comer chocolate. E quando eu vejo, já estou comendo chocolate. Falei que eu ia ficar sem beber. E aí quando eu vejo, eu já estou num happy hour tomando uma cerveja. Eu falei que ia fazer musculação 3 vezes por semana. E quando eu vejo, não estou fazendo. Eu me comprometi, né? Vamos imaginar aqui na VIP, né? Ó, a VIP, para quem não conhece, é uma clínica de treinamento personalizado aqui em Campinas, na Rua dos Alecrins, número 555. Inclusive, se você é de Campinas ou está passando por Campinas, vem conhecer a gente aqui. É um convite que eu estou fazendo. Na VIP, a gente trabalha com hora e dia marcado. Então, eu já me comprometi. Liguei na VIP, marquei meu horário, terça e quinta às 19 horas. Quando eu vejo, não vai dar tempo de chegar. Porque eu já me enrolei no trabalho. Acontece muito isso. Muito. Entende o que eu estou falando? Quando eu vejo aconteceu, eu tenho que me precaver com relação a isso. Isso não é desculpa. Isso não é desculpa. Isso, na verdade, é um motivo para eu poder me reorganizar e entender de fato o que está acontecendo. Eduardo, quando eu vejo, eu já me enrolei. Pois é. Vamos voltar alguns passos antes. Qual foi o passo antes de eu me enrolar? O que eu assumi que aí acabou passando do ponto e passando do meu horário? Qual foi a bucha que eu puxei para mim? Qual foi o não que eu não falei? Então isso não são desculpas. Na verdade, é o motivo pelo qual eu devo fazer. Eduardo, é assim, ó. Eu não vejo saída. Já ouvi isso de várias pessoas. Tudo que eu tô falando aqui eu já ouvi, tá? Eu não tô vendo saída, cara. Porque A pessoa descreve assim, ó. Eu vejo, é segunda-feira. Quando eu pisco o olho já é sexta. Porque a pessoa está totalmente no automático. Totalmente no automático. Entende? E aí passa a semana, não treinou, não se alimentou de forma adequada. Entende? Não saiu do sedentarismo. Não procurou um médico para fazer um check-up. Não foi fazer aquele teste ergométrico na esteira que está devendo faz muito tempo. Eduardo, para falar a verdade, é assim, ó. Eu já tentei de tudo. Eu já tentei de tudo. Quando a pessoa fala isso, ela se redime. E aí ela tem um aval para sair da situação. Entende o que eu estou falando? Não tenho o que fazer. Eu não tenho o que fazer. Por quê? Porque eu já tentei de tudo. Eu fiz minha parte. Eu tentei de tudo. É praticamente impossível ter tentado de tudo. Concorda comigo? Praticamente impossível. Eu posso ter feito várias experiências. O verbo tentar eu nem gosto, tá? Eu posso ter feito várias experiências que não deram certo. Posso ter feito várias experiências com estratégias que não se encaixaram para mim. Pegou? Mas tentar de tudo não. Tentar de tudo me coloca numa posição de conforto. Pô, fiz minha parte, tentei de tudo.
agora eu vou ficar aqui quietinho porque não tenho o que fazer. Isso é um lado, né, da moeda. O outro lado da moeda é a pessoa que olha tudo isso e fala, realmente eu preciso resolver isso, hein? Realmente eu preciso resolver isso. Mas ela acredita que tudo vai se resolver sozinho. Eu já entendi. Eu já entendi onde eu estou me sabotando. Eu já entendi esse comportamento meu que não está bom. Eu já entendi esse hábito meu que faz com que eu não ande na direção do meu objetivo. Já entendi. E agora tudo vai se resolver. Não vai. Não vai. Não vai. Eu tenho que fazer um movimento para que isso se resolva. Se eu acreditar que tudo vai se resolver sozinho, sem eu me movimentar, eu acreditar em Papai Noel. Porque não vai. A tendência não é as coisas melhorarem. A tendência é as coisas piorarem. Não, com o tempo, Eduardo, com o tempo, vai passando o tempo assim, vai passando o tempo, as coisas vão se ajeitando. É igual aquele caminhão de mudança que ele vai passando assim nos lugares e a mudança vai se ajeitando. Não é. Não é. A tendência é piorar. Se eu tenho um comportamento, eu vou ter cada vez mais esse comportamento. Se eu tenho um hábito, eu vou ter cada vez mais esse hábito. Se eu tenho uma autossabotagem, eu vou cada vez mais me autossabotando. Não vai resolver. Garanto. Ó, a primeira formação minha em programação neurolinguística foi em 2013. E a primeira formação minha em coaching foi em 2014. E ali eu comecei a entender um pouco mais de comportamento humano e observar o comportamento humano das pessoas próximas, dos alunos. E eu estou garantindo, se não tiver um movimento meu em direção ao objetivo, em direção à resolução, em direção a estourar essa bolha, nada vai acontecer. Eu vou ficar ali, ó, patinando e não vai sair do lugar. E tem um outro ponto, né? Tem um outro ponto. A pessoa fala, não, tá bom, já entendi. Eu preciso pedir ajuda. E ela acredita que ela vai pedir ajuda para um profissional, para um coach, para um psicólogo, para um terapeuta, enfim, para algum profissional. E que ela pedindo ajuda, ela não vai ter que fazer nada. Não tem que fazer nada. Eu não vou ter que mudar nada. Eu não vou ter que fazer esforço algum. E isso é uma grande mentira. Isso é novamente eu me auto-sabotando. Quando eu procurar um outro profissional e ele começar a sinalizar os pontos ali, eu vou ter que me movimentar em relação a esses pontos. Eu vou ter que entender o que eu preciso fazer em relação a esses pontos. E muitas vezes, o que eu vou ter que fazer é fortalecer essa musculatura aqui, ó. Igual eu faço exercício para aumentar a musculatura do meu braço, eu vou ter que fazer um exercício para fortalecer aqui. Então, por exemplo, eu tenho dificuldade de falar não. Já percebi isso, já sinalizei isso, o profissional está me ajudando a enxergar isso no meu dia a dia. Ok, isso é uma forma de autossabotagem. Qual é o primeiro não que eu vou falar? Qual é a primeira pessoa que eu vou desagradar? Tem que ser algo simples, mais fácil, que exija menos esforço, para eu poder dar esse primeiro passo. Depois eu dou um segundo passo com algo um pouco mais desafiador. E aí eu vou galgando patamares cada vez mais desafiadores. É assim que faz. Então, sim, eu vou procurar um profissional, esse profissional vai me ajudar, ele vai sinalizar, ele vai trazer para minha frente, vai me dar clareza do que está acontecendo, mas eu vou ter que fazer mudanças. Eu vou ter que fazer algum esforço. Tá bom, Eduardo, já entendi. Agora, você poderia... Eu já falei alguns aqui, hein? Mas você poderia falar, assim, de uma forma mais clara, né? Mais enfática, só sobre isso? Sobre os comportamentos, sobre os hábitos e também sobre a autossabotagem? Vamos falar disso, então. E é agora. Vamos, então, ver alguns comportamentos, hábitos e autossabotagem.
Primeiro, campeão de audiência. Quando eu pergunto para alguma pessoa o que te atrapalha, o que te impede, isso para muitas pessoas está claro, é preguiça. Preguiça. Eu tenho preguiça. Eu tenho preguiça. A pessoa fala isso com clareza. Como que eu resolvo a preguiça, Eduardo? Muitas pessoas me perguntam isso. A preguiça é a vontade de fazer nada. Ou é a vontade de fazer qualquer coisa menos aquilo que eu tenho que fazer. Eu posso ter uma preguiça mais ativa, que eu vou fazendo um monte de outras coisas e não faço o que tenho que fazer, né? Uma procrastinação. Ou não faço nada. Fico de bobeira. Assistindo televisão, fazendo nada de útil. E não faço o que tem que ser feito. Vou deixando, não, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco e não faço. E fico ali com aquela preguiça, aquela vontade de não fazer nada. Como é que eu resolvo? Assim, ó, simples assim, ó. Ó, acompanha comigo aqui, ó. Ó, dando o primeiro passo. Quando eu dou o primeiro passo, eu já saio dali de onde eu estava. Um passo, um único passo já me tira do lugar que eu estava antes. Para sair da preguiça é assim que funciona. Dê o primeiro passo em direção ao objetivo. Os corredores, as pessoas que correm, eles falam que o passo mais difícil é o para fora de casa, de manhã cedo, para começar a correr. Então, vamos bater nessa preguiça, dando o primeiro passo. Então, vamos lá. Como que eu posso dar esse primeiro passo? Eu vou deitar aqui no chão agora e vou fazer meia dúzia de flexão de braço, meia dúzia de abdominal. E vou mostrar para o meu sistema que eu vou entrar em movimento. Simples assim. Vou deitar no chão aqui agora, se eu posso, naturalmente, né? E fazer meia dúzia de flexão de braço e meia dúzia de abdominal e mostrar para o meu sistema que eu vou entrar em movimento. Topa fazer isso juntos? Agora, já? Topa? Vamos descer aqui agora fazer? Então vamos. Então vamos lá. Bora comigo. Vai lá. Meia dúzia de flexão de braço e meia dúzia de abdominal. Bora juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora o abdominal. Bora lá. 1, solta o ar em cima e olhando para cima para não forçar o pescoço. Acha um ponto lá em cima. 3, 4, 5, 6. Feito! Pronto, já demos o pontapé inicial para começar a cuidar desse corpo, que é a casa onde a gente mora. Aí vem o perfeccionismo. Se não for perfeito, eu nem começo. Eu já ouvi isso tanto de várias pessoas, eu mesmo já falei isso algumas vezes. E não precisa ser perfeito, precisa começar, precisa dar o primeiro passo, precisa ter movimento. Eu vou corrigindo ao longo do tempo. Óbvio que para algumas pessoas que têm uma entrega com baixa qualidade, isso não serve. Essa conversa não serve. Essa conversa serve para pessoas que são perfeccionistas demais, que não faz, não começa, não faz, porque não está perfeito. Porque não consegue fazer perfeito naquele momento. É para essas pessoas que serve essa conversa. Melhor o feito do que o perfeito que não foi feito. Entende? Muito melhor ter feito algo que às vezes nem deu tanto certo assim, do que aquele plano perfeito no papel que não saiu do papel. Eu contei uma história aqui, né? A pessoa que ela não fazia o primeiro treino da semana porque aconteceu alguma coisa e ela já não vinha a semana inteira. Ao invés de repor. Ou se eu já sei que algo vai acontecer, eu antecipo o treino. Eu faço os 3 treinos na semana anterior. Fiz muito isso esses dias atrás. Aqui eu participei de alguns eventos. Antecipei treino. Depois, ainda, repus treino na semana seguinte. Se eu fosse agir pelo perfeccionismo, eu parava de fazer. Ah, não, ó, já não dá, esse mês não vai dar. Bom, esse ano, acabou o ano. Esse ano já não vai dar, porque já estamos em dezembro mesmo, não vai um monte de coisa aí, não vai, deixa quieto. Janeiro eu volto. Pronto, tá aí. Vou a ladeira abaixo, perco muito que eu ganhei de força, que eu ganhei de resistência, do que eu ganhei de condicionamento físico. Ganho gordura de novo, perco massa muscular.
Entendeu? Outro ponto, o comodismo. Não querer, é um pouquinho diferente da preguiça, tá? Mas eu não querer sair da zona de conforto. Ah, mas eu vou lá, não conheço ninguém naquela academia, não sei como que eles vão me receber. Eu gosto de ficar aqui assistindo filme, gosto de ficar assistindo essa série aqui, eu tô tão gostando dessa série. Entende? Eu não quero sair da zona de conforto. E é interessante o seguinte, a zona de conforto está aqui, ó. Eu estou dentro dessa zona de conforto. Quando eu saio da zona de conforto e eu fico bastante tempo aqui, a minha zona de conforto expande. E eu tenho uma nova zona de conforto, que eu também vou expandir daqui a algum tempo. E aí eu tenho uma nova zona de conforto e isso é infinito. Eu sempre estarei expandindo minha zona de conforto. Isso é o que eu acredito que a gente veio fazer aqui no planeta Terra, que é evoluir. Sempre está evoluindo. Não tem a ver com o assunto, mas eu vou completar, né? Na minha concepção, é evoluir e contribuir. Evoluir e contribuir. Uma mão para cima, para quem está lá em cima me puxar para eu poder evoluir. E uma mão para baixo, para puxar alguma pessoa lá de baixo para contribuir. É isso. E aí, vou falar de 4. Eu já falei aqui, inclusive, né? O prestativo, a pessoa que não consegue falar não, que não consegue desagradar as outras pessoas. E aí um dia é meu dia de treino e me chamam para o happy hour. Um dia alguém fala que precisa da minha ajuda e eu não consigo falar não. E aí eu sempre vou jogando para frente, eu vou procrastinando porque eu não consigo falar não, eu não consigo desagradar as outras pessoas, eu sou prestativo em excesso. Então você está falando que é ruim ser prestativo, Eduardo? Não, é ótimo ser prestativo, acabei de falar de evoluir e contribuir. Eu estou falando do prestativo que abre mão dele para ajudar o outro. Ele tira da carne. Aí não é legal, né? Aí não é legal. Né? É aquela mensagem passada no avião. Se despressurizar a cabine, máscaras de oxigênio cairão. Pegue a sua máscara de oxigênio e coloque primeiro em você, depois na pessoa do lado, uma criança ou uma pessoa com mais idade. Porque se eu não colocar em mim e colocar nele, uma hora eu não vou desmaiar. E aí eu não coloco nem nele nem em mim mais. Então coloca em você, se restabeleça, coloca nele. Depois volta em você, depois volta nele. Sempre me oxigenando. E é isso. É um ponto de não fechar a porta. Não é falar não. É falar não, hoje eu não posso. Eu posso amanhã. Eu posso mais tarde. Eu posso mais cedo. Nesse horário, eu não posso. Porque eu já tenho um compromisso marcado. E se tem intimidade, pode até falar, tem um compromisso comigo mesmo. Eu estou aqui na minha agenda. Ó. É a hora do meu treino. Eu não posso dar mancada comigo. Então tá aí. 4 comportamentos, hábitos e autossabotagem. Bacana, né? Saber disso. Trazer isso à tona. Poder olhar e poder resolver. Pegou? Pegou. Bacana, né? Bacana demais ter isso aqui, ó. Bem na frente. Para eu poder ver. Para poder saber. Para eu poder agir. Para eu poder resolver. Não é? E como eu sempre digo, né? Não adianta vir aqui, ouve tudo isso, acha bacana, balança a cabeça, diz que sim, fala que faz sentido, até conta no almoço de família, até conta no happy hour da empresa, mas não faz nada para ajustar. Não vai resolver. Não vai resolver. Tem que implementar, colocar em prática, botar o time para jogar de verdade. Fez sentido? Então vai lá. Simples assim. Simples assim. Eduardo, tá bom, vai. Como que eu faço? Me ajuda aí. Como que eu faço? Então, eu preciso ter clareza do que está acontecendo. A gente já falou isso um tempo atrás. Preciso ter clareza do que está acontecendo. Então, já demos a clareza aqui. Trouxemos à tona a preguiça, o perfeccionismo, o comodismo e ser prestativo demais. Trouxemos à tona. Tá. Olhei aqui e me enxerguei. Vi. Então tá. Tenho clareza.
já sei o que está acontecendo. Aí, eu preciso começar a agir. Eu preciso começar a agir, fazer meu movimento, ganhando musculatura aqui, ó. Ganhando musculatura aqui, como eu disse, do falar não. Falar um não mais fácil, um não tão desafiador assim. Porque aí eu vou conseguindo andar na direção do meu objetivo, vou conseguindo ganhar força. Então eu tenho que agir. Agir. Não adianta ficar olhando, ficar observando. Como eu disse lá no começo, né? Achando que algo vai se resolver sozinho. Não vai. Eu preciso agir na direção da resolução. Eu preciso agir para fazer com que aconteça o que é para acontecer. Simples assim. Ah, Eduardo, mas eu acho que eu preciso de ajuda, viu? Sozinho, acho que eu não consigo resolver isso. Você pode me ajudar? Posso, lógico que eu posso. Liga aqui, na VIP, o DDD 19. O telefone nosso é 32525656. Nosso WhatsApp, DDD 19 998159115. Manda um direct, manda um sinal de fumaça, dá um jeito de falar com a gente. Com o maior prazer eu vou te ajudar. Tá? Mas resolva. Porque senão vai passar mês, vira ano, vira mês, vira ano e continua do mesmo jeito. Estou gravando esse vídeo aqui próximo do final do ano, tá? Próximo do final do ano. Provavelmente esse vídeo vai entrar só 2024. E essa época aqui é uma época que a gente começa a fazer promessas para o ano que vem. Que eu vou aprender inglês, que eu vou fazer um MBA, que eu vou fazer uma pós-graduação, que eu vou não sei o que, eu vou não sei o que lá. E entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, e nada acontece. Porque eu não mudo o comportamento, porque eu não mudo os hábitos e porque eu continuo me auto-sabotando. É assim, né? Eu tenho que colocar um ponto final nessa história. Né? Eu vou ali e coloco um ponto final. A partir de agora, essa história vai mudar. É isso. Vou fincar uma bandeira aqui, ó. Vou fincar uma bandeira aqui, que daqui pra frente é um marco na minha vida. Daqui pra frente a história vai mudar. Vai mudar de verdade. Eu vou resolver isso, de uma vez por todas. Qual é o meu convite aqui agora? Meu convite é observar. E às vezes, desses comportamentos, hábitos e autossabotagem que eu mostrei, preguiça, perfeccionismo, comodismo e o ser prestativo, eu tenho 2, ou 3, ou os 4, ou 1, né? O que eu preciso fazer? Eu vou, primeiro, colocar essa situação no papel. Coloca a situação no papel e aí, ao lado, eu vou colocar como eu vou agir em relação a isso. Como que eu vou resolver minha situação em relação a isso. Então eu tenho que agir focado na resolução, mirando na resolução de tudo que a gente já conversou aqui. Agora faz um favor para mim. Eu sou curioso para um caramba de tudo que a gente conversou, né? Da preguiça, do perfeccionismo, do comodismo e de ser prestativo. Qual bate mais forte aí? Comenta aqui para eu saber. Um que você acha que não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso aqui. Ou que você já sabia. Não, isso aqui realmente bate muito forte em mim. Isso aqui eu já sabia. Isso aqui eu vou resolver. Comenta aqui para a gente poder trocar ideia. Faz isso. E curte. Porque quando você curte, sabe o que acontece? Outras pessoas têm acesso a essas informações. É uma forma de eu contribuir também com outras pessoas para elas terem acesso a tudo isso que a gente conversou aqui. E talvez você tenha pensado em alguma pessoa, fala, caraca, fulano tinha que estar aqui vendo tudo isso. Então compartilha com essa pessoa agora. Tenho certeza que ela vai ser grata. Compartilha com ela. E faz o seguinte, se você não está seguindo ainda, comece a seguir agora para não perder mais nenhum conteúdo bacana como esse. Ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui, todos os conteúdos que são colocados aqui, você vai ficar por dentro. Começa a seguir agora. E vai para cima para virar esse jogo de uma vez por todas. Vem comigo, fica a dica. Valeu!